Dodô e Braga, Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento Aplicado ABA. E hoje eu tenho uma novidade muito especial para compartilhar com você: o lançamento do curso ABA para professores de EBD, Escola Bíblica Dominical. Gostaria de começar trazendo à tona um cenário que muitas famílias enfrentam ao tentar levar seus filhos no espectro autista à igreja. Os desafios começam no próprio ambiente da igreja. O som alto, o espaço de frente da casa, pessoas se movimentando constantemente, o banheiro que não é familiar e o sermão às vezes muito longo. Tudo isso pode gerar uma sobrecarga sensorial na criança, dificultando a sua concentração e permanência sentada. Esses fatores, somados ao incômodo que a criança pode causar durante a celebração, acabam inviabilizando momentos de adoração. Frequentemente, os celebrantes têm dificuldade em prosseguir com a celebração, o que deixa os pais envergonhados e, em muitos casos, desmotivados a trazer a criança novamente da igreja. Essa situação, além de impactar a educação cristã da criança e sua socialização, também prejudica profundamente a vida espiritual dos pais. Muitos acabam desistindo de participar ativamente da comunidade por não saberem como lidar com esses desafios. E é aqui que entra a importância do conhecimento e preparo de ministros e professores da EBD. Eles têm um papel essencial em criar estratégias para manejar essas crianças no ambiente da igreja. O objetivo é que elas possam permanecer sentadas e assistir à celebração, participarem ativamente das aulas da Escola Bíblica Dominical, aprender sobre a Bíblia de forma acessível, interagir com seus colegas, favorecendo, então, a socialização. Nosso curso ABA para os professores de EBD oferece as ferramentas e os conhecimentos necessários para transformar essa realidade. Você aprenderá a criar ambientes acolhedores e estratégias de ensino que respeitam a necessidade das crianças no espectro autista, fortalecendo a vivência cristã delas e promovendo uma inclusão genuína. Agora, nós vamos detalhar o conteúdo desse curso através de vários slides que eu vou apresentar em seguida. Eu espero que, ao final da apresentação, você entre em contato conosco para receber mais informações personalizadas sobre o nosso curso. Você é líder de uma comunidade. Considere inscrever seus professores. Essa iniciativa será um divisor de águas para a sua igreja local. Vamos começar, então. Eu espero que você aproveite essa oportunidade. Vamos seguir agora, então, no passo a passo do curso para professores de crianças autistas na EBD. O ideal é que os professores trabalhem com o chamado quadro de rotinas. O que é um quadro de rotina? Nada mais que uma descrição detalhada de tudo o que vai acontecer durante o período em que essa criança estiver dentro do templo. Ou melhor, desde a porta do templo até a saída ao final da celebração. O passo a passo deve ser explicado à criança. E como isso é feito? A partir de um quadro de rotina. A melhor forma de se criar esse quadro de rotina é através de fotos, fotografias, em que essa criança vai ver isso antes de vir para a celebração. Seria como? A mãe de posse desse quadro de rotina, que pode ser um quadro que fica fixado em sua própria casa. A mãe vai mostrar para a criança o passo a passo do que vai acontecer naquele período do dia, desde a saída de sua casa, a chegada ao templo, a participação do culto da manhã ou do culto da noite, a ida dessa criança para a sala de EBD, o que ela fará na sala de EBD, e até sobre o seu comportamento ali com relação às suas necessidades, tanto de alimentação, como, por exemplo, de usar o sanitário. E, inclusive, a relação com seus coleguinhas e como realizar suas tarefas. Esse quadro é fundamental. E quem deve preparar esse quadro? A professora da EBD prepara esse quadro de rotina e entrega esse quadro para a mãe. A mãe, então, fixa esse quadro na sua própria casa.
A professora da EBD também terá um quadro semelhante a esse dentro da sala de EBD, onde ela vai chegar e mostrar para essa criança, durante a atividade do estudo bíblico, o que vai acontecer ali dentro. Por que isso é preciso? Porque as crianças autistas, elas só trabalham com coisas previsíveis, elas só aceitam coisas previsíveis. Qualquer tarefa, qualquer atividade fora da previsibilidade, elas entram em crise. Elas alteram o seu comportamento. Então, o primeiro ponto aí que o curso vai ensinar é como fazer um quadro de rotina. Ok? Esse manejo é fundamental. Então, uma coisa importante que não podemos deixar de abrir mão de falar é sobre o quadro de rotina, que será construído aí pelo professor de EBD, entregue à mãe, e um que vai ficar fixado na própria sala do EBD. Ok? Mas, mais do que o quadro de rotina, a gente tem que falar aqui sobre a questão da empatia. Essa empatia tem que ser de uma forma que essa recepção seja muito acolhedora. Quando essa criança no espectro autista chegar à porta da igreja, a recepcionista da igreja deve abordar essa criança com todo o cuidado, com todo o carinho, com todo o respeito, identificando ela como uma criança no espectro autista, abordando ela e começando a entrar com ela no processo de acolhimento, onde essa criança vai ser recebida, vai ser acompanhada para dentro do salão, para dentro do templo, e dentro do templo vai ser colocada no seu devido local juntamente com sua mãe, para que depois ela, então, seja encaminhada para a sala de EBD. Então, todas as pessoas da igreja devem saber que existem crianças no espectro autista na igreja, devem conhecer essas crianças, para que essas crianças sejam tratadas não como diferentes, mas com um cuidado especial, tendo em vista a sua sensibilidade sensorial. O comportamento no culto, né? A gente precisa pensar, né, entender, né, compreender que o som dentro do templo muitas vezes é alto. É um som que está acima do que a gente pode suportar muitas vezes. Isso é importante, né? O que é importante a gente pensar nisso? Né? Pensar que o templo é um espaço sensorial. E lá não é reservado para crianças que precisam de pausas. Por que precisam de pausas? A criança no espectro autista, ela não suporta ficar durante muito tempo em um ambiente, ela precisa revezar. E o termo espaço sensorial vai cair bem aqui. Por quê que vai cair bem? Porque a professora da EBD, ou o responsável ali pela administração do culto, tá? Ou os seus próprios pais, vão estar preocupados em fazer pausas com essas crianças. Como assim, pausa? Retirar essa criança regularmente do culto por um pequeno período de tempo e retornar para o templo. E como que os pais podem perceber que essa criança está se desregulando dentro do templo? Quando ela começa a apresentar sinais de autorregulação. E a mãe conhece. Por exemplo, fazer flap com as mãos, balançar o corpo para frente e para trás, começar a fazer sons, se agitar na cadeira, querer levantar. Isso é um sinal que essa criança já está com sobrecarga sensorial. Nesse momento, é importante que essa criança seja retirada do ambiente por um período curto de tempo. Assim que ela se autorregular, ela é trazida de volta ao ambiente. Isso evita que ela chore, que ela se bata ou que ela crie qualquer cenário dentro da celebração que vai atrapalhar ali a pregação da palavra. Tão importante também o uso de abafadores, né, ou fones de ouvido para abafar o som que é muito alto.
Por quê? Até a igreja pode ter um controle ali de decibéis, deixar em torno de 60 decibéis no som. Só que para a criança autista isso pode ser um estrondo. Para nós, fica ótimo. Para a criança autista pode ser um estrondo. Aí, o uso de abafadores que reduzem o som, que não tampam o som. Não é para deixar a criança sem ouvir, mas para reduzir o som. Para que ela ouça o som de uma maneira mais baixa, com menos sensibilidade. Toda vez que você perceber que essa criança ficou sentada por um tempo adequado e ela não apresentou nenhum tipo de comportamento inapropriado, você deve reforçar positivamente esse comportamento dela. Como eu posso fazer isso? Eu posso dar para ela alguma coisa de bom. Por exemplo, o que poderia ser de bom? Eu tiro ela um pouquinho do tempo e levo ela para caminhar um pouco em uma sala ao lado. Ou ofereço para ela fora do templo uma guloseima, por exemplo, por ela ter ficado sentada por tanto tempo sem apresentar um comportamento inadequado. Ou um presente para ela, um mimo para ela, por ela participar das orações durante o tempo que for necessário. Onde ela se comportou bem enquanto as pessoas oravam no templo. Okay? E a gente fala agora também sobre a interação. Ensinar gestos ou movimentos simples que permitam a criança interagir. Como, por exemplo, levantar as mãos durante os cânticos. Todo mundo balança a mão, né? Ensine a criança também essa forma de interação. Ok? Assim ela ficará muito feliz no culto. Então, nós falamos nesse slide aqui sobre 4 coisas. Espaço sensorial. O ambiente do culto precisa ser pensado como um ambiente que pode causar um estresse na criança no espectro autista. Os fones de ouvido podem reduzir o som. O reforçador dispositivo, um prêmio para a criança sempre que ela se comportar num ambiente de culto. E, por último, interação. Ensinar a criança a interagir nesse ambiente. Isso são 3 coisas importantes. 4 coisas importantes que não podem ser esquecidas. Uma outra coisa importante agora, saindo agora do ambiente de culto e já na sala do EBD, é que a professora seja treinada, que ela aprenda a criar atividades que possam estar adaptadas à criança no espectro autista. A criança no espectro autista, ela é muito visual. Por isso, os materiais visuais são ótimos para isso. E a igreja já tem isso na formação própria da EBD. Trabalhar com historinhas. Né? Isso já faz parte. Então, reforce isso. Trabalhar com ilustrações bíblicas, vídeos ou objetos concretos. E facilitem a compreensão da criança. Tipo, o passo a passo sobre um determinado evento. Ok? Isso é importante. Mostrar o passo a passo. Por exemplo, Jesus na cruz. Jesus sendo retirado da cruz, Jesus ressuscitando. São passos a passo do qual a criança pode entender, aprender sobre a questão da morte e ressurreição de Cristo. Ok? Bom, é importante que como nós já falamos no slide anterior, que essa criança ela não consegue ficar por longos períodos fazendo determinadas atividades. Dessa forma, é importante que a professora da EBD lembre disso e faça pequenas pausas, pequenos intervalos. Divida as tarefas em etapas, do qual essa criança possa sair um pouco, possa beber uma água, possa ir ao banheiro, possa fazer uma atividade. As habilidades sociais é uma coisa importante, porque ela cria interação no EBD entre essa criança e as outras crianças e a própria professora. As crianças no espectro autista, elas costumam ficar reclusas, viver em seu próprio mundo. Por quê? Porque o ambiente em que vivem, que ela é colocada, geralmente é hostil. De que forma? Como eu disse, a questão sensorial afeta bastante, mas também as outras crianças que não entendem sobre o espectro autista podem causar para essa criança uma situação de apavoramento, né? Uma experiência muito negativa.
Então, essa criança tende a se esconder dentro de si mesma e não participar e não interagir. A professora consegue fazer isso bem na EBD. Ela precisa fazer com que essa criança desenvolva habilidades sociais. Ela pode ensinar como essa criança respeitar os colegas e como essa criança pedir ajuda, utilizando histórias sociais e simulações. Como você pode ver na própria foto aqui, no próprio desenho, em que a professora criou uma história social simples, através de uma rosa, uma flor. Bom, toda vez que essa criança se comportar bem, que ela desenvolver um bom relacionamento com seus colegas, em que ela conseguir permanecer fazendo suas tarefinhas, o reforçador tem que ser dado imediatamente. Ah, professor, como que a gente vai fazer para descobrir qual é esse reforçador? Bom, o reforçador é aquilo que a mãe diz para você que a criança mais gosta. Então, a criança deve ter um brinquedo preferido em casa, algo que ela prefere. Esse brinquedo deve ser trazido para a EBD, para que essa criança tenha esse brinquedo com ela, mas não na mão dela, na mão da professora de EBD. Por quê? Toda vez que a criança terminar de fazer aquela tarefa, a professora entrega aquele brinquedo, ou aquilo que a criança gosta, por um curto período de tempo. E logo depois, então, a professora retira e fala o seguinte: se você fizer essa outra tarefa, a tia vai deixar você brincar um pouco mais com esse seu brinquedo. E a criança volta novamente a fazer a sua tarefa. Então, o reforçador é importante por isso. Há reforçadores na igreja também. O professor da EBD pode descobrir o que a criança gosta na sala de EBD. Aí a professora guarda isso com ela, não entrega para a criança, só vai entregar para a criança quando a criança fizer a atividade da forma que tem que ser feita. Então, nesse slide, nós vimos como promover a interação na EBD, fortalecendo a questão da habilidade social e toda vez que a criança se comportando bem, fazendo suas atividades no tempo certo, permanecendo sentado por um bom tempo, não fazendo barulho, não gritando, não tentando criar situações ali naquele ambiente, ela dá um reforçador, que é reforçador, então, é o que a criança mais gosta. Para isso acontecer, os professores precisam de treinamento, precisam de ser capacitados em ABA, porque a ABA é uma ciência que ensina por etapas. Consegue fazer com que os professores aprendam, através de um treino, de como agir em todas as situações que precisam ocorrer intervenção durante o período do culto e da sala de aula. As técnicas de reforço positivo são importantíssimas, como eu já falei. Então, a professora vai aprender como fazer, como escolher reforçador e como manter esse reforçador para que essa criança possa, então, fazer as suas habilidades da forma adequada. Quando a criança, por exemplo, tem dificuldade de comunicação, a professora pode usar o que a gente chama de comunicação alternativa e ampliada, o CAA. Ok? Então, essa comunicação alternativa é feita através de tablet, é feita através de desenhos, através de histórias contadas, coladas, não importa. É uma plaquinha dizendo que ele pode ir ao banheiro. Tem várias maneiras de se comunicar de forma alternativa sem ser pela voz. Ok? E também a questão do manejo de crise. Como intervir uma criança em crise? Ou melhor, como fazer para que a criança não entre em crise? Então, esse treinamento de professores de EBD vai abordar exatamente isso. Uma capacitação em ABA, dando para elas estratégias dentro da análise do comportamento aplicado, sempre trabalhando com questão do reforço positivo. Ok? Então, o reforço positivo, mais a comunicação alternativa, se for necessário, e o manejo de crise para evitar que a criança entre em crise. E se entrar em crise, como que ela vai fazer para abordar essa criança de forma que essa criança possa se regular novamente, já que ela se desregulou. Uma outra ferramenta magnífica e necessária na igreja, ou melhor, em qualquer contexto da educação, é o que a gente chama de PEI, Planejamento Individualizado.
ou de ensino individualizado. E seria o quê? Um plano que os professores criam para exatamente atender aquela criança autista, sabendo as limitações dela, como ela se comporta, a entrevista com os pais, do qual os pais dizem como essa criança é, vai ser importante para que um plano de ensino individualizado seja criado. Ah, mas eu não sou pedagoga, como é que eu vou fazer um plano de ensino individualizado para uma criança autista? O nosso curso vai ensinar para você de forma rápida como criar esse planejamento, ok? É importantíssimo o monitoramento do progresso. Monitoramento de progresso com registros semanais de comportamento e aprendizado. Então, a professora da escola bíblica, ela vai conseguir acompanhar e ver a evolução dessa criança. Como é que ela chega na EBD, como é que ela começa a se comportar e como é que ela evolui no aprendizado da palavra de Deus. Não podemos fazer como em alguns locais acontecem, a criancinha autista fica num cantinho. Por quê? Porque não há o que se fazer com aquela criança, porque ela não consegue interagir. Não. Todos têm direito à salvação. E essa criança precisa aprender sobre as verdades de Deus. Então, é necessário um investimento nessa criança. Ok? E o PEI, Plano de Ensino Individualizado, vai ser uma ferramenta em que ali vai ser escrito como deve ser feito toda a abordagem com essa criança para que ela possa aprender, de fato, e interagir. Como já falei no início, estou reprisando aqui sobre a questão do quadro de rotinas. Né? Como é, então, detalhadamente esse quadro? Certo? Esse quadro vai ter a entrada do culto, mostrando em forma de foto, de desenho, o momento de louvor lá, onde ele vai estar exposto em forma de desenho ou de foto. Os momentos de oração, por exemplo, em foto. O horário da mensagem da palavra de Deus, também mostrando para ele em foto. E o momento da saída do culto. Ok? Então, esse quadro de rotina tem que ser descrito para que ele saiba direitinho que ele vai chegar na porta da igreja, que ele vai entrar na igreja e vai ter louvor, que vai ter um momento de oração e um momento em que vai ter pregado a palavra e depois a saída dele. A mesma coisa na EBD. Entrada na sala, aula bíblica, sentadinha ali na mesinha, atividade manual que a professora vai ter elaborado, o horário do lanche dele e o horário da saída dele. É lógico que aqui dentro também a questão da necessidade fisiológica de ir ao banheiro e tudo mais vai ter que ser acrescentado também. Então, a ideia do quadro de rotinas é mostrar como tudo vai acontecer de forma previsível para essa criança. Tudo em fotos ou em desenhos. Algumas crianças, elas já vêm de casa com alguns comportamentos que a gente diria que são antissociais. Existe a birra, que é uma situação em que qualquer criança faz quando ela deseja algo do qual o pai não quer dar, a mãe não quer dar. Quer se jogar no chão, chorar, espernear. E existem as crises, são diferentes. A birra é uma situação em que a criança quer que o pai dê a ele algo do qual ele deseja, mesmo que seja em um local inapropriado. Nesse caso, o professor da escola bíblica vai aprender a identificar a diferença entre uma birra e uma crise. As crises geralmente acontecem depois de exposição a algo sensorial do qual a criança não suporta. Então, a criança é exposta a um som muito alto, a um ambiente muito hostil. Essa criança, então, começa a não conseguir se regular e ela começa, então, a se debater, a se jogar, a gritar, dar urros. A professora aprende isso. E ela vai fazer histórias sociais mostrando para a criança que não deve fazer aquilo. Mas a história social só vai mesmo funcionar bem em duas situações. Primeiro, se for birra de fato. A professora vai educar a criança a não fazer birra dentro da sala de aula ou dentro da igreja. De que forma? Mostrando para ela que aquilo não é legal. E, nos casos de crises, a professora vai fazer histórias sociais mostrando para a criança
como que vai acontecer as etapas. Por quê? Como no quadro de rotina, aquilo vai ficar previsível para a criança, de forma que a criança não terá estimulação sensorial a ponto de entrar em crise. Então, as histórias sociais são importantíssimas, de forma previsível, certo? Para que a criança saiba como está naquele ambiente e de forma a prevenir a birra, por exemplo. Trazendo aí para a criança um conforto melhor no ambiente em que ele está, para os pais uma tranquilidade, porque as crianças que fazem esse tipo de comportamento, os pais acabam sendo estigmatizados, e isso, então, é uma coisa que a professora da EBD vai aprender a trabalhar. Invista, então, no futuro da inclusão na sua igreja. Invista no curso ABA. Coloque seus professores, ou dê de presente aos seus professores da EBD, um curso ABA, para que ela saiba como manejar isso. Todos vão ficar melhor na igreja. Imagine, o pastor ou o ministro que está fazendo uma pregação e uma criança desregulada no culto. Afeta toda a questão espiritual. Os pais sofrem com isso. Outras pessoas que não conhecem sobre o espectro autista começam a deixar essas crianças estigmatizadas. Quando essas crianças chegam no culto, elas já começam a se sentir incomodadas. Tudo isso é possível de controlar, é possível fazer e transformar um ambiente bem melhor quando os professores da EBD são treinados na análise do comportamento aplicado em ABA, na ciência ABA. Se você gostou dessa leve explanação, você pode escanear esse QR Code na tela ou passar um WhatsApp para o meu telefone, 992158383, e vai direto para o Ibraba. Pode me procurar nas redes sociais, como @psicanalista.marciocosta ou @ibrabaoficial. E nós vamos, então, atendê-lo e passar para vocês os pacotes, né? Os pacotes do curso, que pode ser para um professor, pode ser para vários professores. A ideia aqui é que a igreja adquira vários cursos para vários professores. E, se fizer a compra de um pacote de curso, o preço fica muito bom, acessível a qualquer congregação, mesmo que seja uma pequena congregação.